Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, vamos ler Hebreus capítulo de número 13 e o versículo 14. Tomando por base aqui esse versículo, uma breve palavra aqui, depois nós vamos estar participando da ceia do Senhor. É um privilégio muito grande para nós, nesta manhã maravilhosa, participar da ceia do Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso, viu, irmãos? Isso é para poucos, esse privilégio é para poucos, não é para muitos não. Amém? Então agradeço a Deus que você é um desses, estamos aqui nesta manhã para juntos, aleluia, louvar o Senhor neste culto maravilhoso, esses hinos maravilhosos. E eu estava observando esse versículo que Deus colocou no meu coração para nós lermos. Os hinos que foram louvados, tudo corrobora para esse versículo. Louvado seja Deus, que diz assim, Hebreus 13, 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Podeis assentar. Simples, né? É simples assim. Louvado seja o nome do Senhor. É muito simples. Aleluia. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Moramos aqui nessa cidade, mas nós estamos aqui como peregrino. Estamos aqui de passagem, aguardando qualquer momento nós ir morar na nossa cidade. Um dia eu fiz uma pergunta, eu vou perguntar aqui também. Glória a Deus. A Bíblia nos fala do céu, da cidade que nós vamos morar, do céu. E todos nós sentimos saudade do céu. Amém? Eu pergunto, quem é que sente saudade do céu? Quem é que tem? Quem é que sente saudade do céu? Todos sentem. Aí eu pergunto, quem já foi no céu? Ninguém foi no céu ainda. E por que sente saudade? Porque geralmente a gente sente saudade no lugar que a gente conhece, que já foi lá. E por que é que você sente saudade? Por que nós sentimos saudade do céu? Porque nós temos alguém que veio de lá, que habita em nós. O Espírito Santo que veio do céu habita em nós. E é Ele que vai nos levar para lá. Amém, irmãos? Então é por isso que nós sentimos saudade de um lugar que nós ainda não conhecemos. Pela Bíblia somente, mas não fomos lá. Mas nós vamos lá. Amém? Nós vamos para lá. Vamos viver a eternidade com Ele lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, lendo esse versículo, comecei a entender. Outro dia eu dei uma introdução aqui sobre este assunto. Eu comecei a entender o que Paulo estava falando, que Paulo foi um servo de Deus, um dos que mais sofreu nessa terra, depois de Jesus. E Paulo, ele sempre citava, falava e lembrava alguma coisa a respeito do céu. No seu sofrimento, ele alertava os irmãos, nos instruía, nos encorajando a continuar firme para ir para este lugar, o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, na sua carta a Filipenses, no capítulo de número 3, ele diz a respeito da sua luta nesta terra, para continuar caminhando para chegar neste lugar, o céu, aonde nós vamos também chegar, né? E ele expressando a sua palavra, Filipenses capítulo 3, todo o capítulo fala, mas eu quero ler aqui alguns versos. Diz o versículo 12, que não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele estava batalhando. Mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que fui também preso pelo Senhor Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é o céu, é a cidade onde nós vamos morar. Então, dizendo, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficou para trás. Então, por isso que nós não temos que nos lembrar das coisas que ficaram para trás.
não é? Coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo e antes de conhecer o céu, nós fazíamos sem ter o entendimento e a graça de Deus na nossa vida. E aí nós começava a praticar essas coisas. Mas agora que elas ficaram para trás, então agora nós estamos prosseguindo, nós estamos caminhando para chegar neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E para chegar neste lugar, nós temos que nos manter nesse propósito, prosseguindo para o alvo, olhando para a frente, para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele vai falando, quando chega no versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós aguardamos. E pode ser até hoje, nesta manhã, aqui neste culto, meus amados irmãos. Não é? Ouvir o som da trombeta. E ele diz, nós estamos aguardando, esperando, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vai ser transformação, nós vamos ser arrebatados para ir para esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a instruir, a dizer a respeito da nossa vida cristã aqui neste lugar, que é com luta, com dificuldade, é com provas, com tentações, mas que nós não podemos desistir, nós não podemos olhar para trás, mas sim focar no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele continua falando nas suas cartas, nos seus ensinos, a respeito deste lugar, que nós empreendemos essa caminhada para chegar neste lugar, louvado seja Deus. E para chegar neste lugar é com luta, é com muita dificuldade, é com coisas que nos cercam, que está ao nosso derredor, querendo nos atrapalhar para chegar nesse lugar, para não chegar. Mas ele fala, eu vou chegar, prossigo para o alvo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele dá até um exemplo do atleta quando está correndo, não é? Capítulo 9, versículo 24 em diante de 1 Coríntios, que ele fala que todos correm, todos estão correndo, pelo um objetivo, de ganhar um prêmio. Mas é somente um que ganha, é o primeiro que chega, ele ganha. E os demais que correram, vai ficar frustrado, vai ficar triste. Então ele fala que eles correm para ganhar uma coroa, um troféu, um prêmio que se corrompe. Mas nós não, nós vamos ganhar um prêmio incorruptível, a coroa da vida para todos que chegarem. Não é só o primeiro, né? Todos que chegarem vão alcançar, vão receber. Aleluia, aleluia. Eles recebem uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, que não se corrompe. Eles assim, diz assim, versículo 26, pois assim corro, não como coisa incerta, não é? Quando eles estão correndo, não tem certeza se vai ganhar, mas nós que estamos correndo, todos nós temos essa certeza que vamos ganhar sim, aleluia. Não corro como coisa incerta, não combatendo como batendo no ar, em vão. Nós temos um objetivo, louvado seja o nome do Senhor. Você tem um objetivo nesta manhã de estar aqui, participando da ceia do Senhor. Aleluia. Quando eu participo da ceia, eu lembro sempre daquela palavra que Jesus falou. Está lá na parte da ceia do Evangelho segundo Lucas, capítulo. Fala lá a respeito dele. Falou, desejei muito participar convosco. Desejei muito participar convosco. Naquele dia eles participaram da última ceia, da última Páscoa. Ele falou, porque a próxima agora será lá no reino do meu Pai. Aleluia. Ele estava se despedindo para ir embora. E ele falou, a próxima nós vamos tomar junto lá. Aleluia. Por isso que eu falei do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, aí nós vamos participar lá com ele, porque ele já está lá. Participar da ceia juntamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então esta cidade que nós almejamos, esta cidade que nós tanto lutamos para chegar nela, aleluia,
É a cidade onde nós vamos ter o repouso eterno, o descanso eterno. Aqui nesta terra lutamos, afadigamos muitas das vezes com luta, com tribulação, para sobreviver neste mundo. Mas nós temos uma pátria celestial prometida pelo Senhor. Esta cidade que nós vamos morar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você mora aqui nessa cidade, nós moramos aqui nessa cidade em São Paulo, é a cidade que nós moramos. Então eu posso dizer, eu digo assim, eu amo essa cidade, que é a cidade que eu moro, amém? Mas tem pessoas que não gostam de São Paulo, não mora aqui, mas não gosta de São Paulo. Uma certa vez eu estava conversando com um amigo, ele falando mal de São Paulo. Ah, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, porque Rio de Janeiro é melhor, Rio de Janeiro é isso e aquilo. Eu falei, mas você mora em São Paulo? Ele falou, eu moro em São Paulo. Eu falei, por que você não vai embora para o Rio de Janeiro? Então vai embora para lá, deixa São Paulo para mim, que eu gosto dessa cidade, eu moro aqui nessa cidade. Eu vim do interior de São Paulo, morando nessa cidade aqui. Em 73 eu mudei para cá e moro aqui, eu amo essa cidade. Louvado, é a minha cidade, não é? Falando mal da minha cidade, elogiando a outra, então vai para lá, deixa aqui a minha cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas da cidade maravilhosa, esta nós vamos, aleluia, nos alegrar eternamente. Vai ser a vida eterna, não vai ser para sempre, aleluia, como aqui, morando aqui. Nós vamos morar na nossa cidade. Amém, meus amados? Cidade que nós vamos habitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele fala dessa cidade. Ele fala que ele já esteve no arrebatamento, ele esteve nessa cidade. Essa cidade maravilhosa que ele falou, está em 2 Coríntios capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Louvado seja Deus. Ele falou assim dessa cidade inefável. Capítulo 12, versículo 4. Que ele foi nessa cidade, viu coisas inefáveis. Quando falo coisa inefável, coisa que não se pode explicar, não se pode exprimir. Cidade inefável, na qual ao homem mortal não é lícito falar. Ele foi no arrebatamento, ele foi nessa cidade. Então ele viu essa cidade. Ele falou, eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu cheguei nessa cidade e vi coisas inefáveis que não pode ser lícito falar ao homem. A nós, que vivemos ainda nesse tabernáculo. Mas somente quando nós nos formos arrebatados no corpo glorificado celestial, aí sim nós vamos morar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa cidade, irmãos, que relata a Bíblia, nós estamos lutando para alcançar ela. Até o próprio Jesus Cristo deu uma citação que fala mais ou menos a respeito dessa cidade. Ele falou lá no capítulo 16 do Evangelho segundo João, a respeito da tristeza que passamos aqui. Ele citou e deu o exemplo da mulher grávida, que está para dar à luz. Ela fala, a mulher quando está para dar à luz, ela sente as piores dores. A dor de parto, que é uma das piores dores que existe, é a dor de parto. Ele fazendo uma comparação de nós vivendo, sofrendo nessa cidade, com a mulher grávida. Ela quando está dando à luz, ela sofre as piores dores, mas depois que ela está com o seu filho no braço, aleluia, passado alguns minutos somente, daquele sofrimento que ela teve, diz que ela com alegria, a alegria dela estar olhando a sua criança, o seu filho, a alegria é tanta, que ela não se lembra da aflição, da dor do parto. Então Jesus compara com esta alegria que nós vamos sentir lá no céu. Nós não vamos nos lembrar daqui, irmãos. Alguém pensa que nós vamos lembrar daqui. Não vamos lembrar. Não. Quando estiver no céu, nós não vamos lembrar desse lugar. Não vamos, irmão. Não vamos lembrar daqui. Ah, lembrar do sofrimento, tudo que eu passei. A lembrar do parente que ficou, vai ficar triste? Lá não tem tristeza. Vai lembrar do parente que ficou? Não, que ficou aqui, que fique. Lá no céu, não, a alegria vai ser tanta, que não vamos ter tempo para lembrar daqui, deste lugar que nós passamos aqui. Aleluia! É sofrimento, é gemido, é dor, é angústia, sim. Mas nós temos uma esperança
de vivermos eternamente ao lado do Senhor, glorificando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A alegria vai ser tanta, irmão, que não se lembra deste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. E o desejo dele era grande de ir para lá. Ele falou em Filipenses capítulo 1, versículo 21, dizendo que viver é Cristo e morrer é ganho. Ele tinha vontade de ir embora, de morrer, de ir embora. Mas ele falava: ao mesmo tempo, eu tenho obrigação de ficar por causa de vós, para a salvação vossa. Meu desejo é ir, mas ao mesmo tempo eu preciso ficar. Porque ele falou: viver é Cristo e morrer é ganho. Viver está vivendo para Cristo. Se morrer, ganha o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esta cidade na qual nós almejamos, esta cidade ela é maravilhosa. O Senhor falou que iria, Ele falou: vou preparar-vos lugar e virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Capítulo 14, Evangelho segundo João. E nós sabemos que Ele já foi. E se Ele já foi, eu creio que a cidade, o lugar, já está preparado para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Para que onde eu estiver estejais vós também. Nós vamos ser arrebatados. O lugar já está preparado. Ele já tem certeza que já sabe, aleluia, o momento que vai vir, só está aguardando o momento para vir. E nós estamos aqui sempre dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Mas alguém pode dizer: mas talvez eu não estou com muita intenção de ir agora, tem tanta coisa para fazer. Mas se você pensar que o céu é melhor do que tudo isso, irmão, aleluia, você vai mudar de pensamento. Eu preciso casar, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso conquistar. Mas se você pensar que tudo isso aqui não compara com a glória que vamos receber lá, irmão, aleluia, aí você vai começar a sentir desejo de ir também, não é? Eu sinto desejo de ir embora, amém? Já estou próximo, né? O irmão sabe que eu já estou próximo de chegar, já estou além um pouco, amém? Os novos que pensam, né? Não, eu quero viver mais, quero ficar mais aqui um pouco. Mas eu já estou, aleluia, dizendo para o Senhor: Senhor, já estou pronto. Senhor, estou nas tuas mãos. Senhor, já deu. Não é assim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, próximo mês de março, se eu não tenho esse negócio de falar a idade. Próximo mês de março, se Jesus me der vida, eu vou completar 7 décadas. Amém? Faz a conta. 7 décadas, na qual a maior parte eu estou vivendo na presença do Senhor, porque boa parte eu não vivi esta vida que eu vivo agora, boa parte, não é? Porque eu aceitei Jesus com 28 anos de idade, né? Então já tem 41 anos que eu aceitei Jesus, e que agora eu vivo almejando esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora há pouco, lá nossos vizinhos lá, um vizinho nosso passou para a eternidade, já um pouco mais a idade avançada do que eu, e eu lembrei de mim, falou: Jesus amado, a fila está andando, não é, irmãos? Mas para mim vai ser bom, vai ser maravilhoso, porque eu vou para o lugar que eu estou almejando ir, eu vou para o céu, eu vou para esta cidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quem é que não está almejando este momento? Todos nós almejamos, em qualquer momento nós podemos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta cidade na qual até os nossos irmãos do passado, lá em Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, cita, tem um versículo ali que Deus fala a respeito desta cidade que eles também almejavam. Já naquele tempo, eles almejavam esta cidade, louvado seja o nome do Senhor. Então eles morreram não alcançando, mas ficaram firmes na fé. E hoje nós temos o exemplo desses heróis da fé, que fala lá, dessa grande nuvem de testemunha. Quando fala dessa nuvem de testemunha, está falando deles. Louvado seja o nome do Senhor. Que morreram não alcançando, mas permaneceram firmes
aleluia, olhando para frente como vendo o invisível, como vendo o invisível. Diz assim: mas agora desejam uma melhor cidade, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Cidade, louvado seja o nome do Senhor. Então todos quantos já foram, já está nesse lugar. É o paraíso, a cidade. Lembra quando aquele homem malfeitor falou com Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Aleluia. 23:43 de Lucas. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. O que foi que Jesus falou para ele? Jesus estava sendo crucificado juntamente com eles. Jesus podia falar alguma coisa ali para contrariar o pedido dele. Mas Jesus falou para ele: em verdade te digo, hoje, olha só, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí. Em verdade te digo, e hoje estarás comigo no paraíso. Esta cidade que nós vamos morar, a cidade santa, a cidade celeste, a cidade que nós vamos viver eternamente, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, irmão, para chegar nesse lugar, nesta cidade, encontramos e passamos por muitas intempéries nesta vida, para poder chegar lá. E também só entra lá quem tiver em condição de entrar. O nosso irmão leu um versículo aqui, a respeito desses que não vão para lá, né? Foi Apocalipse capítulo 22, 15, 14, e eu vou falar o 15 também, isso, o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que, aleluia, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como é lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? É todos os dias servindo ao Senhor com fidelidade, todos os dias servindo ao Senhor com gratidão, todos os dias servindo ao Senhor com fidelidade. Nós estamos lavando as nossas vestes, embranquecendo mais e mais no sangue do Cordeiro, para poder ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, olha aí, aqueles que não estão se preocupando com isso: os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eles vão ficar de fora, não vão entrar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E esta cidade, ela é citada aqui, também no capítulo 21 do Apocalipse, o novo céu, a nova terra, que agora já está falando de uma outra dimensão, porque a cidade que nós estamos falando, a Bíblia não fala, não dá detalhe, aonde está situada essa cidade, o paraíso. A Bíblia fala do primeiro céu, que é o céu atmosférico. A Bíblia fala do segundo céu, que é o céu das estrelas, dos astros. E a Bíblia fala do terceiro céu, que é o paraíso, que é onde está o trono de Deus, e é onde nós vamos morar. A Bíblia não cita, não fala nada a respeito do local, da localização desta cidade. Mas aqui em Apocalipse capítulo 21, já fala dessa cidade aqui. Amém? Que ela é a nova Jerusalém, que desce de Deus, a nova Jerusalém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então João começa a descrever esta cidade, porque aqui vai ser destruído, essa terra, tudo, este mundo vai ser destruído, e agora vai existir uma nova cidade, a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 fala que ele vai limpar dos olhos toda lágrima, todo sofrimento, toda angústia, tudo aquilo que você sofreu aqui. Ele vai limpar de seus olhos toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá clamor, nem dor,
porque as primeiras coisas já são passadas. Esta cidade, ele dá a dimensão dessa cidade. Ele fala a respeito das portas, dos muros. E ele dá a dimensão dessa cidade, que ela tem mais ou menos situada em cubo, de aproximadamente 2.260 quilômetros. A dimensão dessa cidade. Agora imagine a dimensão dessa cidade. 2.260. É uma medida que o autor dá aqui. Não podemos dizer exatamente, mas 2.260 quilômetros enquadrado. Imagina o tamanho desta cidade, aonde vai habitar a justiça, aonde vai habitar o amor, aonde vai habitar os remidos do Senhor, vivendo eternamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele cita que lá, aleluia, não vai entrar nada que contamine e cometa abominação, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, somente eles. Ficaram de fora os outros que não têm esta qualificação para adentrar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, versículo, capítulo 22, e mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Esta árvore da vida, ela só é citada em Gênesis e agora em Apocalipse. Enquanto Adão estava vivendo íntegro, sem pecado, falou dessa árvore da vida que ele participava. A partir do momento que ele pecou, não se fala mais da árvore da vida. Agora só em Apocalipse, porque foi tirado esse direito, porque o pecado tirou esse direito, por isso que nós não temos que pecar, não podemos pecar, porque se nós pecarmos, nós vamos ser tirado de nós esse direito de participar da árvore da vida e viver eternamente. Adão tinha todos os privilégios, ele poderia viver eternamente, se ele comendo da árvore da vida e vivendo ali no jardim. Mas quando Deus falou, se comer daquela lá, você vai morrer. Ele desobedeceu e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E aí foi tirado o direito de viver eternamente. Agora, você vai trabalhar, você vai com o seu suor ganhar o seu pão, e você vai morrer fisicamente. Aleluia. Antes o homem não morreria, mas agora, então esta árvore da vida agora, que foi tirada de lá, agora está em Apocalipse, somente participa da árvore da vida os remidos que adentraram a esta cidade, os salvos e libertos no sangue poderoso de Jesus Cristo, que vai participar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, essa cidade na qual nós estamos aqui hoje, louvando e glorificando o nome do Senhor, para que vamos adentrar a ela, então requer esforço, requer dedicação, requer renúncia, porque se nós vivemos uma vida dupla, uma vida de outros pensamentos, servindo a Deus e a Mamon, e não se preocupando com a nossa vida espiritual, de maneira nenhuma vai chegar nessa cidade, vai viver nessa cidade. Mas quando nós nos dedicarmos, pagamos o preço, e renunciando tudo aquilo que vem, que o inimigo coloca sobre nós, para nos tirar dessa presença, nós vamos permanecer firme, aí sim, ao soar da trombeta, aleluia, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e aí estaremos sempre com o Senhor. Ora vem Jesus, final de Apocalipse fala, ora vem Senhor Jesus, e podemos dizer nesta manhã, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Não podemos esquecer de dizer, ora vem Senhor Jesus. Quer ir morar nessa cidade? Permaneça firme, assim como eu também mereço, e você merece. Então vamos permanecer firme, louvando o nome do Senhor, com fidelidade, e aí nós vamos morar nessa cidade, amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Lembre, vamos participar da ceia aqui hoje, pensando na próxima lá no céu com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome